Olá, sejam bem-vindos ao Debate Público. E o tema do programa de hoje é a nossa querida Nova Lima, que vem se destacando no cenário nacional entre as cidades com melhor sustentabilidade fiscal e também melhor qualidade de vida. Mas toda cidade é mais complexa que seus indicadores. E a ideia de hoje é demonstrar como esses rankings se traduzem no dia a dia para a população novalimense. E para falar com a gente sobre esses dados e também sobre a nossa realidade no cotidiano, a gente recebe aqui nos estúdios hoje o prefeito João Marcelo Diegues. Fique com a gente, o debate público está apenas começando. Sejam muito bem-vindos ao programa Debate Público. Hoje a gente vai começar aqui quente, né? A gente vai falar de Nova Lima e informando que, não sei se você sabe, Nova Lima é a 6ª cidade em sustentabilidade e a 9ª cidade em qualidade de vida. Isso no Brasil. Você sabia? Então, ele, nada mais, nada menos que João Marcelo. Seja muito bem-vindo, João, ao programa Debate Público. E já de cara, assim, ó, sem pensar, explica pra gente esses números que eu acabei de falar. Bom, primeiro agradecer, Claudinho, Camille, pela oportunidade desse bate-papo no programa Debate Público, né? Um programa que está aí a serviço de toda a sociedade, mas também, especialmente, de uma maneira muito carinhosa com os servidores, né, da associação, associados, né, na nossa associação de servidores. De fato, a gente já começa com números muito positivos que a gente tem muito orgulho. Nova Lima tem se destacado em rankings de nível nacional com bons indicadores. Quando a gente observa, por exemplo, que Nova Lima é 9º lugar no Brasil em qualidade de vida e a primeira cidade de Minas, ou seja, melhor cidade de Minas em qualidade de vida, assim como também temos o maior IDH municipal. Isso é fruto de um desenvolvimento que se transcorreu ao longo dos anos na cidade e, claro, também, né, de investimentos que a nossa gestão tem feito que podem promover essa qualidade de vida. E aí a gente vai poder falar aqui sobre vários aspectos, mas é importante dizer que para realizar os investimentos que a gente tanto precisa, é necessário um rigor fiscal, um rigor de controle de contas muito grande. E um governo que tem essa característica como muito forte, consegue também bons resultados de gestão, como é o ranking nosso de sustentabilidade fiscal, 6º lugar no Brasil, segundo o ranking de competitividade dos municípios. O que para mim é um motivo de grande orgulho, porque sustentabilidade fiscal eu sempre falo que diz muito sobre a gestão dos municípios, sobre a capacidade de gerir recursos públicos, de realizar investimentos, de arcar com seus compromissos, pagar as contas. Ou seja, aqui esses dois indicadores reforçam que uma boa administração está proporcionando qualidade de vida para a população. E isso se reflete nas mais diversas áreas, certamente nós vamos ter oportunidade de falar sobre durante o programa. Uma dúvida aqui que eu acho que fica na cabeça de muitas pessoas da população, esses dias até saiu uma reportagem dizendo que Nova Lima tinha melhor questão de salários e tal, né? E a gente sabe que isso é mítico, né? É mito, né? Não é bem dessa forma que acontece. Quando a gente fala de sustentabilidade fiscal, esse número de 6º, ele realmente é correto? Ele realmente diz jus ao que está acontecendo na cidade? Ou vocês na prefeitura têm algum outro tipo de medição? Né? Porque quando a gente fala de Nova Lima, nós temos extremos, né? Então seria interessante explicar para as pessoas se realmente esse número é válido, essa 6ª colocação ela realmente é válida. Bom, com certeza para nós essa 6ª colocação é muito positiva, porque ela é fruto de um ranking de competitividade entre os municípios. A CLP, que é responsável por realizar esse ranking, ela estuda as contas dos municípios para chegar nesse indicador, né? E eu acho que é possível validar isso quando a gente tem a oportunidade de comparar o nível de investimento que a gente realiza aqui com outros municípios. E eu tive a oportunidade, muito recente, participar de um almoço com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que ficou impressionado com os números e disse não conhecer um município que tenha números tão positivos aqui. Então aqui a gente tem um exemplo de um governador de um outro estado que ficou impressionado com os nossos números, que são bons números, né? Nova Lima tem uma boa arrecadação.
quando eu trago esse paradoxo, eu não estou dizendo que a cidade não tem uma boa arrecadação. Eu só estou trazendo que não basta ter uma boa arrecadação. Uma boa arrecadação, com esse recurso sendo mal gerido, quebra o município. Ao passo que essa boa arrecadação, quando ela é feita com a gestão com responsabilidade, com equilíbrio fiscal, aí sim a gente passa a ter bons indicadores que estão refletidos nesse ranking e que nos permitem realizar os investimentos na cidade, investimentos em serviços, em programas, em obras, em cuidado, e isso reflete na qualidade de vida, né? Então, para a gente ver como que uma coisa é complementar à outra. São dois indicadores distintos, mas que um está atrelado ao outro, né? Seria impossível uma prefeitura sem gestão fiscal, ou seja, uma prefeitura quebrada, oferecer qualidade de vida para o cidadão, né? Então a gente percebe que esses números refletem a realidade. O que não significa que a gente viva numa cidade perfeita. Não existe cidade perfeita em lugar nenhum do mundo. Podem visitar aí as principais cidades da Europa, do mundo afora, né, que vão se encontrar os desafios da vida em sociedade, né? Então, desculpa interromper, mas porque tem políticas que são graduais, né? Exatamente. Né? Por exemplo, a habitação, eu vejo aqui em Nova Lima como uma política pública gradual. Exatamente. É isso que você quer Exatamente colocar? isso. Tem políticas que elas não são de curto prazo, elas são de médio e de longo prazo que passam por uma transformação na sociedade, que isso depende muito da cultura local de cada município, né? Então, assim, eu também não acredito em estalo de dedo, em salvador da pátria, em milagre. Eu acredito em trabalho sério e responsável e que isso tem que ter uma cronologia, porque é muito difícil arrumar, mas para bagunçar é muito fácil, né? Então tem que ter uma continuidade, um trabalho em equipe muito grande e que eu acho que Nova Lima conseguiu encaixar esse trilho nesse caminho e é por isso que a gente está tendo bons resultados, como a gente pode citar aqui alguns exemplos na saúde, com a reforma de postos de saúde, o centro de imagem, que o município custeou e contratualizou, como a gente pode citar também a farmácia de Minas no município, numa parceria com o governo do estado, trazendo para cá. Ou a gente pode mudar de área, pensar na parte da segurança, com a ampliação do efetivo da nossa guarda municipal, que era uma demanda de anos e que hoje a gente percebe com muita clareza como isso foi positivo para a nossa cidade, as parcerias com a Polícia Civil, Polícia Militar e uma série de outros investimentos que fazem com que Nova Lima se destaque, né? Lembrando que você trouxe muito bem, Camille, o exemplo da política habitacional. Essa não é uma política, infelizmente, de um dia para o outro, mas que a gente tem conseguido enfrentar, encarar, e o meu desejo é que seja das principais marcas desse segundo governo, para que a gente possa ter condições cada vez melhores aí de viver nessa cidade que a gente tanto ama. Vou pegar o gancho, então, falando de habitação, era para falar no segundo bloco, mas vamos puxar já que tocamos no assunto, né? Temos um déficit, né, em Nova Lima. Já vi ali notícias, vi a prefeitura divulgando que já tem casas sendo construídas, habitações sendo construídas, certo? Correto, já temos mais de 200 unidades em construção, já em andamento, e outros projetos para virem aí, com certeza, para enfrentar esse déficit que não é pequeno. Quando eu até falei sobre a política gradual, justamente era o ponto que eu queria chegar lá no outro bloco, mas já cheguei agora. Qual é a dificuldade? Quando a gente fala de sustentabilidade fiscal, a gente imagina que uma cidade vai ter recursos, né, para que você consiga agilizar essas demandas, né? A habitação, falei que era gradual, porque realmente a gente sabe que é um processo mais lento. Tem uma pergunta que fica, talvez, não só na minha cabeça, mas de outras pessoas. Essa demora nesse quesito da habitação é porque não existe recurso, porque talvez é uma coisa grandiosa, não sei, ou existe algum outro embrulho? Não, na verdade, são vários pontos. A gente tem na política habitacional alguns desafios que têm sido superados ao longo dos anos, que não esbarra exclusivamente na questão de recurso. Uhum. Tem a questão de legislação. Então, ao longo desses últimos anos, foram as legislações sendo lapidadas para que se chegue no melhor modelo de construção de habitação de interesse social. Um outro aspecto importante, às vezes a gente vai fazer o empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem todo um processo burocrático que passa desde a regularização daquele terreno onde vai ser implantado, existem etapas cartoriais, existem etapas de projeto,
e aí você tem o chamamento do projeto. Então tem todo um processo do que necessariamente a pauta recurso. A pauta recurso a gente tem financiamento por parte do governo federal, o município entra com recurso, mas não é tão simples assim. Eu vou alocar o recurso e amanhã está construindo. Não. A gente tem todo o processo de desembaraço de um terreno, de formalização daquele projeto dentro das diretrizes de um programa de habitação social, a preparação das legislações para receber. E essa é uma parte que para o cidadão ela é invisível, né? O cidadão não percebe ela acontecendo, e é isso que faz com que essa entrega por vezes pareça assim, não está indo, não está indo. Quando a gente consegue ver aí finalmente a secretaria iniciar a construção, é sinal que essas etapas, ver, né? Etapas foram vencidas e que agora a gente vê com mais clareza esse horizonte, né? Então a gente já venceu para alguns processos, para outros a gente está exatamente nesse caminho. E eu estou muito otimista que a gente vai deixar um legado muito grande numa política que é tão importante que a população nossa aguarda há tanto tempo. Camille, antes de você fazer uma consideração que eu já sei que ela vai fazer ali, eu queria dividir essa temática em 2 pontos, assim, que são muito importantes. Quando a gente fala de programas habitacionais, a gente vai ter ali várias faixas sociais que vão entrar nessa questão da habitação. Então, é um ponto de vista meu, João. Você sabe que eu tenho o cargo de fiscal de obras e atividades urbanas, então, por muito tempo, a gente trabalhou diretamente na área de invasão, né? Então, o que eu pude perceber no primeiro momento? As pessoas são levadas ao erro ao achar que, quando ele invade um terreno público, ele entra depois com um processo de uso capião e que ele vai ganhar. Ele não vai ganhar porque não existe uso capião para a área pública. Porém, em outras administrações, essa política foi muito deixada de lado. E isso trouxe várias pessoas que não são de Nova Lima para Nova Lima, porque eles vieram com a sensação de que podia invadir, podia fazer, podia acontecer. E essas pessoas, elas contribuem diretamente para o aumento do déficit habitacional de Nova Lima hoje. Então, como que a prefeitura pretende tratar essa questão? Porque, na minha concepção, e aí me corrija se eu estiver errado, a prioridade para isso tem que ser para pessoas que são originalmente de Nova Lima, né? Não que as pessoas que vieram para cá não mereçam ou não tenham que ser atendidas, mas eu entendo que tem que ser dessa forma, porque senão a gente vai prejudicar as pessoas que são daqui e que acabaram sofrendo com essa falta de política habitacional e que sequer cuidava da nossa propriedade como um todo. Eu queria que você explicasse como que você vê essa questão. Com certeza, Claudinho, esse ponto é muito importante porque é uma complexidade muito grande a política habitacional. O caso de Nova Lima, pela terra ter se tornado muito cara, ele aumenta esse nível. A gente precisa de habitação social para baixa renda, mas para média também, para vários níveis, e é fundamental estabelecer critérios. E o critério de vínculo com a cidade, residência comprovada há tantos anos, isso tudo é primordial para que a gente seja justo com quem precisa de ser. E um ponto importante que você trouxe é essa questão de que não existe uso capião para terreno público. A gente está enfrentando hoje, eu vou trazer um exemplo aqui, uma dificuldade para a construção de uma UBS num terreno público porque foi ocupado de maneira indevida por uma pessoa. Agora, eu estou prejudicando toda uma comunidade que precisa de um posto de saúde porque uma pessoa ocupou de forma indevida. Lógico, a gente sabe que tem gente que ocupa de má fé e outras de boa fé, não tem conhecimento. Mas o terreno público, ele não tem uso capião e o interesse público, ele se sobressai, né? Então é importante trazer esse esclarecimento e a gente precisa encontrar formas. Por que muitas vezes as ocupações ocorrem também? Porque não há oferta. Quando não há oferta, né, e os preços são tão altos como da realidade da terra no nosso município, as ocupações irregulares acabam ocorrendo. A forma da gente enfrentar isso é oferecendo, é trazendo oferta, é trazendo política habitacional, que é o que a gente está buscando, privilegiando aqueles que são novalimenses, que têm vínculo comprovado com a nossa cidade. Beleza, João, obrigado pela explicação. Agora eu vou passar para a Camille, para que ela possa falar dessa faixa de média e não sei alta, mas média e média alta classe
em relação às habitações, Camille. Na verdade, o que até a gente tinha trocado uma ideia antes, eu e o Claudinho conversamos um pouco antes do programa, você falou de terrenos públicos, né? Vou falar áreas institucionais, é a mesma coisa, né? A gente usa esse termo, áreas institucionais. Tem um projeto que está tramitando na Câmara que é justamente para vender essas áreas institucionais em leilão, dentro dos processos todos legais, para que esse dinheiro arrecadado ele seja revertido em habitação, né? Inclusive é um projeto do vereador Edilson Taioba. Não sei se tu tem conhecimento do projeto. Isso faz sentido? Essa é uma temática que, para mim, é muito relevante, sabe? Nova Lima é uma cidade que tem, por característica, muitos condomínios de luxo. E todo condomínio, quando ele é instituído, ele, por obrigação, destina uma parte daquela área para áreas institucionais. E, a bem da verdade, esses condomínios de luxo, que têm, vamos dizer, vida própria, dificilmente aquelas áreas institucionais vão ser utilizadas para fazer uma escola municipal ou um posto de saúde, né? Então ficam aqueles terrenos inutilizados. E essa iniciativa do vereador Adilson de buscar uma forma, porque são terrenos altamente valorizados, né? Então você consegue capitalizar um município através daquele terreno, mas garantir uma destinação positiva para ele, né? Não é um recurso que vai para o tesouro do município, sei lá, para pagar dívida, para pagar salário, despesa corrente. Não, ele vai para um investimento para transformar a vida da população, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor de iniciativas como essa. Inclusive, aproveito para reconhecer o trabalho do vereador Adilson, que é um grande parceiro da nossa administração, que tem trazido ideias exatamente nesse sentido, né? Tem defendido um mandato pensando em construir a cidade cada vez melhor. Essa é uma solução extremamente inovadora de utilizar um ativo do município que está lá sem utilização, de alto valor, mas para transformar ele em benefício para a sociedade. Então é isso, João. Obrigado pela explicação. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco e já a gente volta para o segundo e eu vou querer continuar falando de habitação. Tem mais duas coisas que eu queria falar. Já a gente volta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o segundo bloco do programa Debate Público. Eu até falei no final do primeiro que eu queria fazer duas colocações, mas eu quero fazer só uma. E, na verdade, eu vou só jogar a bola. Sabe
coisa que a gente fala assim, eu vou julgar e vou sair correndo? É exatamente isso. Ô João, fala da OUC pra gente, que tem a ver com a habitação e é um tema relevante no município nesse momento. Com certeza. A Operação Urbana Consorciada Nova Vila tem pautado aí muitas discussões, né, ao longo desse último ano, e de fato é um tema relevante para a nossa cidade, porque ele pega exatamente uma área industrial no coração da cidade, que faz parte da história de Nova Lima e dá uma destinação para aquela área. A operação urbana, ela nada mais é do que estabelecer diretrizes de como aquela área vai se desenvolver. E esse projeto foi concebido em parceria entre a mineradora Anglo Gold, que é a proprietária da área, e a prefeitura, onde a gente foi fazendo, vamos dizer, adequações e equilibrando o processo de uma forma que a gente compreende que o interesse público está bem correspondido ali. E aí a gente tem, no projeto que a gente concebeu, destinação para a área verde, destinação para a área habitacional, destinação para a área de lazer e cultura, destinação para a área comercial, além de ter uma oportunidade de conectar o centro alto com o centro baixo da cidade através de uma nova via, de uma nova solução de mobilidade com 2 vias subindo, 2 vias descendo, ou seja, desafogando aquele principal eixo do centro hoje, que é o da Santa Cruz, Bias Fortes, né? E a ideia é que esse processo, dentro desse desenho que foi feito, possa resgatar e valorizar aqueles galpões que estão se deteriorando ao longo de tantas décadas, num espaço que fica fechado, rodeado de muros. A ideia é que esses muros possam descer e aquele espaço passe a fazer parte da vida do Nova Limense. Um novo rearranjo para o nosso centro, seja ele comercial, cultural, habitacional. E é importante compreender isso, porque eu acredito que esse projeto tem a oportunidade de deixar um grande legado para o centro histórico da nossa cidade, sabe? Um novo olhar sobre essa mobilidade no centro, sobre os comércios, sobre os negócios, sobre o lazer, sobre a convivência social, sobre a cultura e também com áreas de esporte, lazer e habitação. Como você mesmo disse, né, tem sido um último ano de discussão, de debate, e nos últimos meses esse debate ele tem sido feito pela população, pela imprensa, né? Como lidar com isso? A prefeitura vai levar isso em consideração? Possibilidade de mexer no projeto? Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, a gente tem lidado de uma maneira muito tranquila. Eu acho que esse debate ele se tornou mais forte a partir do momento que a gente encaminhou para a Câmara o projeto de lei com as diretrizes que nós chegamos nesse ponto de equilíbrio, no que a gente entende ser um projeto que tem viabilidade e que vai trazer o legado que a gente tem, né? Às vezes a gente sonha com um mundo perfeito, aquela utopia, mas na prática aquilo fica muito distante de virar realidade, né? A gente tem que buscar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é o sonho, o mundo ideal, mas aquilo que é possível ser feito e que vai deixar o legado que a gente deseja. E aí, a partir do momento que a gente encaminhou o projeto de lei para a Câmara, inicia-se um amplo debate. A Câmara nada mais é do que a casa do povo, é onde ocorre o debate da sociedade mesmo. Os vereadores são representantes legítimos, eleitos pela população. E é por isso que o debate tornou mais forte nesse momento. E da nossa parte, a Câmara e Prefeitura são poderes independentes, né? A gente tem a alegria de ter uma cidade que esses poderes convivem de maneira harmoniosa, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mas são poderes independentes. Então, hoje é uma etapa que a Câmara está passando de discussão sobre aqueles aspectos. Teve audiência pública com representante da própria Prefeitura, representante da Anglo Gold. Acredito que foram realizadas visitas técnicas em loco, e os vereadores estão tendo a oportunidade, como representantes legítimos, de conhecer o projeto, de esclarecer suas dúvidas, de trazer pontos de melhoria, e a gente está de porta aberta, porque o que a gente quer é que a gente consiga, de fato, integrar aquela região para o município. Uma área que hoje está simplesmente cercada, com galpões sendo deteriorados há mais de 20 anos, quase 30 anos, e que se a gente não tomar nenhuma medida que seja possível, a gente vai perder de vez aquela história, né? Então a ideia nossa não é resgatar, é levar vida para aquele espaço de uma forma que contribua para o desenvolvimento e para o futuro também da nossa cidade. Vamos mudar de assunto um pouquinho aqui, vamos falar sobre qualidade de vida aqui em Nova Lima. Então, prefeito, vamos lá.
a gente sabe que existem alguns pontos que a gente considera essenciais quando a gente fala em qualidade de vida. Saúde, educação, habitação e emprego. Né? Acho que são os eixos, mais algum? Deixei algum de fora? Acho que não, né? Segurança também. Segurança. Temos cinco eixos aqui. Como que Nova Lima tem dividido essa atenção? Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas sobre esses 5 eixos, para que realmente a qualidade de vida da população esteja lá em 9º lugar, como a gente é considerado. Bom, o grande norteador das nossas políticas públicas é o nosso plano de governo. E o nosso plano de governo, porque ele foi o compromisso que eu assumi com a população na eleição, que eu bati de casa em casa, apresentei as propostas. Então, ele é o que norteia os nossos programas, projetos e investimentos. E ele foi feito exatamente com o olhar voltado para essas políticas, né? Políticas de desenvolvimento sustentável. Eu falo que o tripé da sustentabilidade é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental, e que eles devem ocorrer de maneira harmônica. Ou seja, nós temos que gerar emprego, gerar negócios, fazer a economia movimentar, mas nós temos que olhar por aqueles que mais precisam, para que eles tenham condição de se encontrar nessa cadeia econômica, e temos que ter respeito ao meio ambiente para conviver de uma melhor forma. A gente está vendo que o mundo está passando que diz respeito às mudanças climáticas, né? Então esse é o grande norteador nosso, e através dele a gente desdobrou nos investimentos nessas políticas. Eu falei há pouco no primeiro bloco sobre os nossos investimentos na saúde, falei da segurança, e não é diferente nas outras áreas que aqui foram citadas. Mas eu digo até mais, a qualidade de vida ela extrapola o limite das políticas básicas, que são essas de segurança, educação, saúde, que a gente não abre mão. Mas quando a gente pensa em exemplo, vou trazer um exemplo, a requalificação do espaço cultural. O espaço cultural sempre fez parte da nossa vida. Era lá um terrão, ficava lá parado, a gente olhava, beleza. Festa do Cavalo era maravilhoso, a gente ia para lá. Aquela requalificação trouxe muita qualidade de vida para quem vive naquele entorno. As pessoas passaram a frequentar uma praça. Quando eu passo domingo no espaço cultural, eu fico até de fato emocionado de ver como aquele espaço foi ocupado. Antes ali era garagem de caminhão, a céu aberto, né? E não, agora a gente vê as famílias participando daquilo. E aí você pensa assim, mas é só quem mora no entorno? Não, porque a tarifa nossa é R$2. No domingo, ela é gratuita. Então você permite a pessoa ir lá de Honório Bicalho, que agora tem espaço cultural lá também, mas ir para esse espaço. A pessoa das cabeceiras pode levar o filho para andar de patins, o outro pode levar o vizinho para tomar um sorvete, um picolé ou uma cervejinha, o que cada um gostar. Isso tudo é qualidade de vida. E olha, a gente vê aqui a tarifa, a gente vê as melhorias no transporte público, a gente vê espaços públicos adequados. Ou seja, todo esse conjunto é o que promove a qualidade de vida. Eu acho que para a gente compreender o que significa qualidade de vida para o nova-limense, eu resumiria no resgate do orgulho de ser nova-limense que nós tivemos. A gente passou a voltar a ter orgulho da cidade. E a gente só tem orgulho da cidade porque tem qualidade de vida. É a melhor forma do cidadão entender. Sabe quando a gente vê no Jornal Nacional que nós fomos uma das únicas 3 cidades escolhidas no Brasil para vacinar contra a dengue, por conta do trabalho que é realizado aqui, por conta de uma população que tem adesão a programas vacinais, e nós fomos reconhecidos e a gente tem orgulho disso. É esse orgulho que representa a qualidade de vida que Nova Lima hoje oferece. É a população se integrando na cidade, eu acho que é isso, né? Mais ou menos isso. Com vivendo certeza. vivendo a cidade, né? Vivendo Vivendo a cidade. Fazendo parte dela. E só um detalhe, né? Muitas vezes as pessoas não valorizam. Porque eu fiz questão de ir lá vacinar, né? E vi muita gente vacinando, mas teve muita gente que deixou de vacinar. E eu vi várias pessoas de outra cidade vindo vacinar aqui. Olha pra você ver. Né? Então, assim, é importante que as pessoas consigam valorizar. Consigam valorizar o que está sendo feito. E aí, até aproveitando o gancho, para a gente ver como é que essas políticas elas passam por todas as áreas. A política do esporte estava deteriorada na cidade, as praças públicas. A gente tinha uma quadra do Vila parada há 10 anos, uma quadra do Senai parada há 20 anos e um esqueleto abandonado pro ginásio municipal. Hoje não, estão os 3 em funcionamento. Então o jovem que pratica esporte, ele melhora a qualidade de vida dele, porque antes ele tinha que ficar o quê? Na rua. Agora não, ele pode ir para o espaço cultural fazer uma atividade, ele pode ir para o ginásio, pode ir para uma quadra comunitária, ou seja, a qualidade de vida é algo muito amplo.
né? E até esses indicadores, eles são avaliados vários critérios sobre diversas óticas, né? Não significa que a gente vive em cidade perfeita. Temos desafios como saneamento, é um grande desafio para a nossa cidade, e dentre tantos outros. E só um detalhe, João, que você falou aí da prática de esportes é muito importante, e eu sou totalmente afeito a isso, e quando a gente tem prática de esportes, a gente melhora a condição de saúde, né? E assim, você diminui o número de pessoas que frequentam os centros médicos, as UPAs, os hospitais. E já falando nisso, eu queria que a gente entrasse aqui no tema da saúde. Que você falasse da rede municipal de saúde, como que funciona, e da questão do hospital, que para mim é uma coisa assim, misturada, né? Porque a prefeitura banca ali as UBSs, os postos de saúde, e ela também dá dinheiro para o hospital. Eu queria que você explicasse para as pessoas como que isso funciona. Tá claro. Bom, a prefeitura ela cuida da atenção básica, né, atenção primária e também de algumas especialidades, exames, enfim. E ela passa a ser uma grande gestora da saúde dos novalimenses, que é o modelo de gestão plena. Então todo recurso, inclusive recursos federais, ele vem para o município que contratualiza com quem vai executar aquele serviço, né? Então a gente tem a atenção primária sobre a nossa total responsabilidade, as UBSs, né, os postos de saúde, aquele cuidado preventivo que é tão importante para minimizar o impacto lá na frente, assim como a gente falou da prática esportiva. Inclusive temos uma equipe fantástica de profissionais na nossa atenção básica e, claro, temos especialidades, odontologia, a policlínica que está sendo reformada, que vai ser entregue agora muito em breve, com equipamento de altíssima qualidade para os atendimentos médicos especializados. Temos a urgência através da UPA e do PA de Jardim Canadá, que são aquelas situações, né, que não é preventivo. Você teve ali algo que é urgente, você vai correr para um pronto atendimento, né? E aí vai para a UPA. E o hospital, ele faz o atendimento de média complexidade. Então ele cuida de CTI, cirurgias, né? Ele tem esse olhar de média e alta complexidade, muitas vezes direcionado para os hospitais de Belo Horizonte. Mas o hospital ele não é um órgão da prefeitura. Ele é uma fundação, ele é um ente privado, independente, que a prefeitura contratualiza os serviços com ele. Então a prefeitura tem um contrato anual, a gente conseguiu unificar. E foi uma transformação que foi ocorrendo ao longo dos anos. Antigamente era aquele modelo de subvenção, que eu te passava um recurso, você me falava o que você fez. Agora não, ao longo dos anos a gente transforma isso num contrato. Não, quanto você cobra para tal serviço e eu vou contratar esse serviço X vezes que eu preciso para atender a população novalimense. E eram vários contratos, agora a gente conseguiu unificar num contrato único de prestação de serviço. Então o hospital Nossa Senhora de Lourdes, ele é um prestador de serviço da prefeitura. Agora, é o principal, ou melhor, vamos dizer, como se fosse um único, é o grande hospital que atende a população nossa, é a grande referência, faz parte da vida dos novalimenses. Ou seja, não adianta eu simplesmente dizer que é um hospital privado, mas é ele que atende os novalimenses, então eu tenho que olhar com o mesmo carinho como se fosse da prefeitura. Sim. É o caso das escolas estaduais, que são de responsabilidade do Estado, mas quem estuda nelas são os novalimenses, né? Então a prefeitura, por mais que ela não tenha uma gerência direta no hospital, ela é responsável por boa parte dos recursos ali aplicados através da nossa contratualização e, sobretudo, é o hospital que cuida dos novalimenses. Então a gente tenta estabelecer a melhor relação possível entre a diretoria do hospital e a prefeitura. Para quê? Para que a gente possa ter bons contratos que atendam à necessidade do hospital, mas que, sobretudo, tenham capacidade de cuidar de quem mais precisa, que é a população da nossa cidade, que é a nossa responsabilidade cuidar deles. Então, assim, existe, por vezes, conflito, até na percepção da sociedade, acha que o hospital está totalmente ligado à prefeitura, mas, de fato, a prefeitura tem responsabilidade, porque é ele que cuida dos novalimenses e é lá que nós estamos aplicando nosso recurso, mas é uma gestão independente. Então, é nesse ambiente que a gente busca construir da melhor maneira soluções para cuidar da nossa cidade. Mas vocês fiscalizam o hospital, as escolas estaduais, ou não existe nenhum tipo de... Eu não sei se fiscalização é a palavra certa, mas sabe? no hospital, o sentido da sua pergunta faz mais sentido para o hospital do que para as escolas. Porque nas escolas eu tenho até um convênio que foi inovador do nosso governo, que passou a repassar recurso para lá, mas é uma quantia de
100 mil, 200 mil, que é uma boa quantia e que tem que ser prestado conta disso. O hospital, o tamanho do contrato é muito maior, é contrato de 60 milhões no ano. Né? Então a responsabilidade com o recurso é muito maior e a Secretaria de Saúde tem que fazer esse acompanhamento, é obrigatório isso, o hospital tem que prestar conta, não é porque quando era um modelo de subvenção era uma outra lógica, era como se eu tivesse assim, ó, tô te subvencionando, passando esse recurso e aí você atende. A responsabilidade é não, sua. agora não, eu tô contratando o serviço. Né? E eu quero que comprovadamente aquele serviço seja prestado, que o cidadão tenha acesso, que ele possa ser bem atendido, que ele tenha qualidade no atendimento, que ele tenha cuidado, que ele tenha a capacidade técnica necessária para cuidar dele. E essa fiscalização tem que ser feita, evidentemente, pela Secretaria de Saúde. Agora temos a nova diretoria no hospital, agora que assumiu, né? Você esteve reunido com os novos Recebi eles, o hospital passou por um processo eleitoral, né, por ser uma fundação, é um processo que tem um mandato, e existe um conselho curador, que são entidades e associações, né, da nossa cidade, tem lá Lions, Maçonaria, acho que a Fundação Dom Cabral, são várias instituições respeitadas no nosso município que formam esse conselho e que de tempo em tempo elegem a diretoria, né? E foi eleita uma nova diretoria, tive a oportunidade de fazer uma reunião agora recente e uma reunião muito positiva, recebi com muito entusiasmo essa nova diretoria com a perspectiva de que o hospital vai estar cada dia melhor para atender a nossa cidade. Que bom, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco aqui, falamos sobre presente, falamos sobre qualidade de vida. E já a gente vai voltar com um assunto um pouquinho diferente, vamos falar um pouco aí sobre política, sobre eleição, e sobre uma coisa que a gente não falou ainda, sobre João Marcelo ser papai. No próximo bloco a gente volta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Estamos de volta com o debate público. Agora a gente vai sair um pouquinho de Nova Lima e vamos falar um pouquinho sobre eleições 2026, prefeito. Você vai ser... Eu sei que você é presidente de cidadania, até a pergunta vai ficar meio redundante, mas enfim. Vai ser um eleitor ou vai ser protagonista nas eleições que estão acontecendo esse ano? Temos que ser protagonista, né? Como diz o nome do programa, Debate Público, a gente tem que estar envolvido no debate público, pensando o que a gente quer de melhor para o nosso país, o que a gente quer de melhor para o nosso estado, e o nosso Partido de Cidadania não vai ser diferente. A gente quer construir candidaturas sólidas,
que estejam alinhadas aí a um projeto para Minas Gerais. A gente, infelizmente, vive na política uma guerra ideológica muito grande, né? E falta projeto pragmático para desenvolvimento para o país e para o Estado, né? E isso é o que eu acredito, é o que eu acho que transforma a vida das pessoas verdadeiramente. Então, cidadania, com certeza, vai ser protagonista no processo eleitoral esse ano. A Camila... Camila, Olá, errou meu nome, que é isso? É porque eu lido com várias Camilas durante o dia. A Camille, ela é muito educada, muito gentil, assim. Eu vou na canela, você sabe, né? Ô, João, você vai ser candidato aqui. Era isso que eu ia perguntar, só ficou sem graça. Olha, mas essa pergunta é uma pergunta que aparece a todo dia, a todo momento, em todo lugar que eu passo, né? De fato, existe um desejo muito grande do partido que eu dispute a eleição, que eu participe do processo e que eu possa levar a boa experiência, os bons resultados de Minas adiante. Mas essa é uma decisão que cabe muita reflexão, né? Eu estou vivendo um momento de ordem política muito bacana, né, poder realizar tanta coisa, mas de ordem pessoal também. A Camila antecipou, acabei de ser pai, né? Então essa é uma reflexão que ela não passa só pelo lado político, ela passa também pelo lado pessoal. É um momento que eu quero estar perto de casa. Então é lógico, se entendermos que o caminho é disputar uma eleição, vamos construir isso de uma melhor maneira. Mas eu confesso que eu não estou sofrendo com essas reflexões e estou buscando curtir o momento que eu estou vivendo hoje, que é o momento da minha família. Se fosse falar que agora, nesse momento, eu não estaria disputando a eleição, não está no meu horizonte, né? Mas circunstância política a gente sabe como que é, pode ser que ocorra alguma circunstância. O partido já manifestou oficialmente o desejo que eu dispute a eleição, mas isso é uma reflexão muito profunda sobre tanto processo político, a cidade e, sobretudo, de ordem pessoal também, né? A gente não pode ignorar. Uma coisa eu posso dizer, eu estou muito feliz como prefeito da cidade e o meu compromisso permanece o mesmo com a cidade de Nova Lima. Esse João é de uma habilidade, mas eu vou perguntar de novo. Meu papel é perguntar, João. Perguntar de novo é ótimo. O Cidadania chegou para você e falou assim: João, nós queremos que você seja candidato a... O partido quer que eu seja candidato a deputado. Federal. E que exige uma reflexão grande. É uma rotina muito diferente em Brasília. Quando você não está em Brasília, você está rodando as bases, né? Os municípios que apoiaram aquela candidatura. Então não é uma decisão simples, é uma reflexão muito profunda, mas o partido, e a gente sabe que é natural o desejo do partido, porque hoje os partidos, para terem sobrevida, precisam ter bancada federal, para que eles possam atingir cláusula de barreira e ter força dentro do parlamento. Então é natural que os partidos priorizem e manifestem claramente desejo que aqueles atores políticos daquele partido disputem cadeiras na Câmara. Né? Exatamente. Mas na verdade eu vejo assim, né, que você já vem construindo uma história política, né? Um storytelling, que nem a gente chama no jornalismo político, e se não for agora, com certeza vai ser mais pra frente. Com certeza me seria muito honroso servir Minas Gerais, em qualquer posição que seja, o Brasil da mesma forma, né? Agora as coisas têm que ser no tempo certo. Se tiver que ser esse ano, eu vou estar disposto, porque uma coisa que eu tenho é motivação para trabalhar, e se não tiver que ser também, eu continuo com a mesma energia, cuidando da cidade, com o time que a gente tem. É importante falar, tudo que a gente realiza é num trabalho em equipe, é com a parceria dos vereadores, que são verdadeiros para-choque da sociedade, que estão ouvindo a população e dialogando com nós, e de uma equipe também de servidores públicos, gente de quem está na gestão a quem está na ponta e que faz a coisa acontecer. Mas vamos deixar esse lado aí de João ser candidato e não ser mais prefeito de Nova Lima, deixa essa história de lado. Prefeito, nos próximos anos pelo menos. Nova Lima no futuro, o que você... como você enxerga? Eu acho que eu queria que fosse mais pessoal, assim, conhecendo a tua história com Nova Lima, conhecendo o teu trabalho, né, desde muito jovem. Como que você vislumbra a Nova Lima lá na frente? Bom, a gente tem alguns desafios, nós estamos passando por uma reforma tributária agora, que ela tem pontos positivos, ela simplifica o modelo tributário do nosso país, isso era fundamental ocorrer, mas que nós, como Nova Limenses, temos que ter muita atenção, porque ela pode trazer alguns desafios no futuro, né? A gente está passando, ao longo dos anos, aqui em Nova Lima, por um processo de diversificação da nossa economia. Hoje,
o ISS e o ICMS, eles já representam mais do que o royalty da mineração no bolo da nossa arrecadação. E isso é fruto desse trabalho de diversificação econômica, né? Acontece que com a reforma tributária, o ISS e o ICMS, ele se unificará num único imposto que será distribuído majoritariamente por critério populacional. E aí nós somos uma cidade de médio porte, não de grande porte. Ou seja, dá aquela sensação de que quem está fazendo o dever de casa pode ser punido. Porque aí não é mais sobre o critério populacional maior. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. É por isso que eu defendo a questão da gestão fiscal de altíssimo risco, para que qualquer eventualidade ou variação que a gente possa passar na arrecadação no município não gere enormes impactos na prestação de serviço que a gente tem para a nossa população. Esse caminho vai até mais ou menos 2033, por aí, que né? é todo o processo da reforma. Mas eu quero complementar, porque você me pediu um olhar também mais pessoal, né? E eu tenho um grande sonho que Nova Lima possa ser, eu uso isso como uma mensagem para o grupo de gestão nosso, a cidade do Globo Repórter. Sabe o programa Globo Repórter? Essa noite, conheça a cidade que tem a melhor educação do Brasil. E aí, eu não precisa do nome meu aparecer, da vice-prefeita, dos vereadores. Se Nova Lima for reconhecida nesse modelo, é o orgulho. Mas é o orgulho de ser nova limense. Ela tá rindo da sua sonoplastia. Ah, é? Pois é, mas é aquela imagem do Globo Repórter. Não, eu consegui visualizar certinho. Exatamente. Acho que foi que isso. Eu quero sabe? que a nossa cidade possa ser destaque, um exemplo é o Globo Repórter, mas por ser reconhecida como essa cidade de qualidade de vida que a gente tanto defende. Mas é porque você imitou bem. Só foi bem. Eu consegui visualizar. Assim, Nova Lima lá no Globo Repórter toda semana, gente. Vocês não estão entendendo. Eu vou criar aí eu falei que ia criar um programa que vou criar a Nova Lima Repórter. É isso aí. Acho uma boa ideia. Acho uma boa pegada. Aqui vamos, para terminar o nosso encontro de hoje, nosso debate de hoje. Você já falou um pouco aí do João Miguel, né? Conta mais um pouquinho pra gente aí, pessoal fica bem curioso, o pessoal te acompanha nas redes sociais, olha a fotinho do bebê, olha a foto da Jordana com o bebê, olha a foto de vocês. Como tá sendo? São poucos dias, né? Então tá com... Vai fazer um mês agora. Vai fazer um mês agora, né? Como é que tá sendo essa experiência? Eu posso dizer que eu tô vivendo intensamente todos os momentos, eu tô curtindo cada choro, curtindo cada colinho, curtindo cada momento mesmo, sabe? Quero contar uma fofoca, vou interromper o prefeito, que ele chegou aqui e contou pra gente, que ele chegou em casa hoje. E João Miguel estava dormindo. Ele foi lá mexer com o João Miguel, pegou ele no colo, e daí João Miguel começou a chorar. Ele teve que devolver para Jordana, para a esposa dele, porque ele tinha que sair, e ela ficou com... Pois é, eu não aguentei, tive que pegar... Mas eu quero mostrar minha indignação. Ah, é? Não faça isso pra... Pois é, ele estava dormindo tão fofinho, e eu não aguentei. Resistiu. Realmente é um amor inexplicável, né? E o João Miguel vem para transformar nossas vidas. Estou vivendo tudo, ajudando o dia a dia, né, a rotina, tô trocando fralda, coloco o menino para rotar, para a mamãe poder descansar, vivendo nas madrugadas do dia, de noite, tudo que faz parte, né, da maternidade e paternidade, né? Então tá sendo um momento muito especial nas nossas vidas. É legal poder viver isso, né? Com certeza. Antes de encerrar, deixa eu só fazer 2 pedidos pro João aqui. Deixo. Deixei pro final, né? Ô, João, 2 pedidos que eu queria fazer. O primeiro obviamente, a gente sabe da sua agenda, sabe dos seus compromissos, mas a sua participação nesse programa ela é sempre de muita relevância, né? Porque o tema é debate público. Público, a gente vai falar de coisas para o povo. Então, seu nome é muito importante. A gente gostaria que você nos oportunizasse outras vezes, né? Para que a gente possa debater outros temas e poder falar de diversos assuntos aí com sua voz do Globo Repórter. Né? Então, é o primeiro convite. O segundo, que você conversasse também com a secretária de comunicação. Maria do Socorro. Fosse um pouco mais flexível, tá muito linha dura com a gente, né? A proposta nossa é bater esse papo que a gente bateu aqui. Eu disse para você que, em momento nenhum, nós vamos colocar nenhuma pessoa em situação constrangedora, não é o nosso propósito. E as pessoas que trabalham na prefeitura, elas trabalham para o povo, elas precisam falar para o povo. E a gente tem encontrado essa dificuldade. Então, eu queria que você trocasse uma ideia com ela lá, para, obviamente, dentro do possível, liberar para que as pessoas possam falar, participar, trazer a realidade para que as pessoas possam acompanhar. Com certeza. E já te conhecendo, eu sei que você vai levar isso. Com certeza. Né? Não, Claudinho. Em primeiro lugar, é agradecer também a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Olha que
bate-papo gostoso, falando sobre a cidade, sobre os desafios, sobre as conquistas, né? Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, não tenho dúvida que vão poder nos encontrar mais vezes e pode deixar que, ó, Socorro, libera o pessoal aí, Socorro. Libera o secretário. Tem que vir aqui, pô. Se o prefeito tá aqui, por que o secretário não vai vir, sobre né? Isso, exatamente. Sobre isso. Então agora, chegando no final do programa, eu queria que você fizesse as considerações finais para o público de casa e já deixando o nosso agradecimento aqui, não só em nome do programa, mas em nome da TV Banqueta também. Não, que ótimo. Obrigado mais uma vez, Claudinho, Camille, a cada um de vocês que nos acompanharam nesse bate-papo, que estão aqui até esse momento curtindo essa entrevista. Eu fico muito feliz de contar com a audiência de vocês, mas, sobretudo, com a confiança do trabalho que a gente tem realizado na prefeitura e do poder de transformação da vida e do destino das pessoas, né? A gente se dedica muito, dia e noite, incansavelmente, para que a gente possa ter esse orgulho de viver na cidade e de construir juntos, né, poder público, sociedade, servidores, uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado e a gente volta a se falar, se Deus quiser, muito em breve. E você, aí de casa, continue nos acompanhando. Daqui a 15 dias, mais um debate público com um tema com certeza que você vai gostar demais. Obrigado pela companhia e até a próxima.